tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e hoje eu estou trazendo para vocês mais uma aula que vai tratar sobre uma forma de governo que já existiu aqui no Brasil, que é sobre a monarquia. Antes da gente começar a tratar, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é o posicionamento que nós vamos adotar aqui. Porque é o seguinte, essa aula aqui não é para idolatrar a monarquia. Então, se você é monarquista, se você é negacionista dos fatos históricos, essa aula não é para você. Eu acho que você tinha que estudar um pouquinho de democracia e entender que no plebiscito de 1993, o Brasil, o seu país, o meu país, optou pela república e pelo presidencialismo. Então já não se trata mais de defender, se trata de se mostrar ou não se mostrar enquanto uma pessoa democrata. Então, obedecendo o que está na nossa Constituição e principalmente respeitando a democracia, essa aula sim vai ter um caráter republicano com críticas ferrenhas à monarquia, tá? Então vamos lá para a gente começar esse esclarecimento feito, né? Isso posto, a gente pode partir do primeiro ponto, que é sobre a história da monarquia. Eu sempre trago um pouquinho de história, porque a partir do desenvolvimento da história, do desenrolar da história, a gente consegue entender melhor o conceito. Então vamos lá. As primeiras monarquias que surgiram, elas começaram em civilizações muito antigas. Tão antigas que é muito difícil, historicamente, eu estaria sendo demagogo se eu te desse uma data precisa. Até porque história não é para simplesmente decorar datas. É muito mais sobre entender os fatos. Mas vamos lá, para a gente saber se localizar. Uma das primeiras civilizações que a gente teve enquanto monarquia foram os sumérios, os egípcios com os faraós. E também, pessoal, um ponto que vale a pena ser colocado, em seus primórdios, tanto Esparta quanto Atenas, que depois vão desenvolver o conceito de democracia, em seus primórdios eles eram, sim, monarquias. Então vamos lá, como que o rei, naquele passado, naquele contexto, ele se estruturou no poder? Ele se estruturava porque era um período em que as pessoas tinham que definitivamente lutar pelos recursos. Então valia a tirania dos mais fortes, dos mais espertos, dos mais corruptos. Enfim, era a lei do mais forte. E esse mais forte, ele governava, ele se colocava um direito divino de governar. Era uma das mentiras contadas. Ele se colocava como uma divindade, como uma deidade, ou então como filho de Deus, né? E assim, essa liderança, como eu disse, ela era muito focada por conta da busca por recursos, era uma coisa muito mais imposta. E como que funciona? Aqui a gente já vai dando as primeiras características de um governo monárquico. Essa pessoa que tomava o poder ia passando de pai para filho, depois para os netos, depois para os bisnetos, tataranetos. Ou seja, é uma sucessão hereditária que vai passando de geração em geração. E conforme isso vai passando de geração em geração, a gente dá um nome específico, não tem um número exato de gerações, mas a gente chama isso de dinastia. Tem dinastia que ficou pouco tempo, tem dinastias que são seculares, como na China, por exemplo, você teve várias aí que foram bastante, como é que eu posso dizer, bastante presentes aí no processo histórico chinês. O segundo ponto é a partir do desenvolvimento, então, da Idade Média. A partir do momento das invasões que você teve os povos bárbaros na Europa, a galera se refugiou nos feudos, e esse feudo ele era chefiado pelo senhor feudal, que ali naquele espaço exercia o papel de um monarca. Depois que os bárbaros cessaram, você teve o período do Renascimento, você teve os fenômenos do nacionalismo, que a gente já explicou em outras aulas, você teve o surgir de monarquias absolutistas, onde o poder ele era hereditário, também, né, passado de geração em geração, e o poder ele era absoluto na mão do rei, ou seja, o rei tinha controle sobre todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse é o ponto. Entenderam? Essa é a base histórica e historiográfica.
Então, pessoal, imagina o poder ilimitado na mão de uma figura só. Essa figura fica livre para fazer o que ela quiser, porque no Estado absolutista a coisa ela não é pública, a coisa ela é pertencente à própria família real. Então tudo que é do Estado pertence ao monarca. Então assim, o exercício do poder ele ocorre em todas as instâncias, seja na financeira, seja no poder executivo, legislativo ou judiciário. O poder do rei ele é ilimitado. Então, assim, isso gerou muitos abusos. E esses abusos levaram às revoluções, que é o que a gente vai entender. E o que levou a essas revoluções? Exercício ilimitado de poder, não ter nenhum freio, nenhum contrapeso, excesso de tributação, porque reis esbanjavam luxos que eram pagos pela população, privilégios que eram privilégios de nascimento. Então, assim, você não tinha ali uma meritocracia. Você tinha ali pessoas que, por conta do seu nascimento nobre, se colocavam como um direito divino em governar. Então, assim, isso causou grande problema para a monarquia, sem falar nos casos do que hoje a gente chama de improbidade, né, nepotismo, que era muito comum, né, o rei empregar os seus familiares, seus amigos, enfim. Dadas essas críticas, vamos à definição. Como eu trouxe, né, e já expliquei, a monarquia é uma forma de governo em que o monarca, geralmente o rei ou rainha, é o chefe de Estado. Ele pode ser absolutista ou constitucional, variando na quantidade de poder exercida pelo monarca. Vocês vão entender tudo que foi descrito mais adiante. Vamos lá. A gente entendeu o absolutismo, como ele era exercido. Então, a partir do momento que você entendeu o absolutismo, as pessoas, principalmente no processo da Revolução Francesa, começaram a se rebelar contra isso. Na França, eles tiraram, né, a família real e meio que estruturaram o que hoje a gente chama de Estado, República e democracia. Então, assim, essa monarquia que existia era absolutista, que é o tipo 1. Depois virou uma república. No entanto, em outros países, como na Inglaterra, por exemplo, ao invés da família real ser totalmente retirada do poder, eles negociaram e tiveram apenas uma limitação de poder. E hoje, o rei ele governa junto com o parlamento, né? Junto com o primeiro-ministro. Varia de país para país. Mas um sistema de monarquia constitucional, ele limita o poder do monarca, né, através da Constituição e das leis fundamentais, que é o exemplo do Reino Unido, do Japão e da Espanha. Você tem o rei ali, mas o rei é muito mais uma figura simbólica. O poder dele é limitado, ele manda menos do que o parlamento, menos do que o primeiro-ministro. Esse é o ponto. E a monarquia, galera, ela tem vários subtipos. Dentre os subtipos principais que é importante a gente saber, é a monarquia de união pessoal. O que é monarquia de união pessoal? Um exemplo muito comum trazido na história é o Império Austro-Húngaro, que era a Áustria-Hungria. Uma mesma família real comandando dois territórios, dois países de culturas distintas, que são unidos em torno de uma mesma monarquia. Isso já aconteceu no Império Austro-Húngaro e acontece até hoje no Reino Unido, onde a rainha, onde a rainha não, agora rei, né? Rei Charles, né? É que depois de tanto tempo chamando ele de príncipe, fica até difícil chamá-lo de rei. Né? Ele comanda vários países que compõem o Reino Unido, como a Inglaterra, a Irlanda do Norte, País de Gales, ele comanda tudo aquilo ali. E um outro subtipo bastante comum é quando você não tem só uma pessoa mandando, você tem duas pessoas, dois príncipes, geralmente. Se não me engano, isso ainda acontece em Andorra, que você chama de diarquia, de duas pessoas no comando. Então é isso. Monarquia absoluta, o rei manda em todas as instâncias de poder, e monarquia constitucional, como aconteceu na Inglaterra através das revoluções puritana e gloriosa, o poder do rei só foi limitado e hoje ele governa obedecendo o parlamento os limites constitucionais. Ele não manda mais em todas as instâncias. É muito mais representativo e simbólico a ação real. E aqui a gente tem mais desvantagens da monarquia,
que é a falta de responsabilidade na política, né? Porque o patrimônio é seu. Então, assim, você vai ter uma relação muito pessoal com o patrimônio do Estado, e isso é extremamente prejudicial. O nepotismo, né, e os privilégios que são hereditários, instabilidade sucessória. Por que isso acontece? Porque, tipo, se eu nasci para ser rei, para que eu vou estudar? E se eu não estudar, eu vou continuar bem. Quem vai se fuder é o país. Então, assim, isso cria muita instabilidade, porque não gera mérito nenhum para a figura real. E você tem restrições à liberdade de expressão, porque numa monarquia absolutista, o rei comanda todas as instâncias, executivo, legislativo e judiciário. Então, pessoal, esse foi o ponto da apresentação. Eu espero que tenha ficado claro. Curta e compartilhe esse vídeo. Ajude o nosso canal a crescer e até uma próxima oportunidade.